Aleluia, glória a Deus. Cumprimento a todos mais uma vez com a paz do Senhor, amém? Tentarei ser o mais breve e mais sucinto, mas também profundo naquilo que Deus colocou no meu coração. Abra sua Bíblia em João 10. Quem for achando, fica de pé. Vamos ler apenas 18 versículos. Aleluia. Está com a missionária Morgana. A chave do carro? Amém. Quem achou, diga amém. Do versículo 1 ao versículo 18, eu peço total atenção à igreja do Senhor. Na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes essa parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas os mercenários e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E os lobos as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi do meu Pai. Palavra do Senhor, diga graças a Deus. Pai, em nome de Jesus, toma as nossas vidas em Tuas mãos, que eu venha diminuir, Tu venha crescer em nosso meio. É assim que eu oro, em nome de Jesus, amém. Poder sentar, fica à vontade. Amados irmãos, eu quero agradecer mais uma vez, todos aqueles que direto e indiretamente deixaram uma palavra de carinho, uma palavra de conforto e uma palavra até também profética para a minha vida. Quantos creem em profecia da parte de Deus? Eu creio, e nós temos que andar conforme a palavra do Senhor. E antes de Deus fazer qualquer coisa, Ele vai, aleluia, sondar e a revelar aos seus profetas. Então, como eu sempre falo, a gente não é pego de desapercebido. Deus sempre está no controle dos detalhes da nossa vida. E ontem foi meu aniversário. Para quem não conhece, eu fiz 34 anos de idade, muito novo. Eu assumi o ministério, eu tinha 26, se eu não me engano. E Deus, Ele tem 26 ou 27, se eu não me engano. E Deus, Ele fez coisas grandiosas em nosso meio e em nossa vida. E aquilo que Deus colocou no meu coração nessa noite é um reflexo que eu acho que muitas vezes da minha e da sua dúvida. Porque nós buscamos por felicidade, nós buscamos por alegria, nós buscamos por realizações nos dias atuais. Em todas as áreas, seja espiritual, seja emocional, seja profissional, nós estamos em constante busca para um aperfeiçoamento da parte de Deus e também das partes dos homens.
E o que Deus coloca no meu coração nessa noite não é apenas um tema específico, mas aquilo que Deus colocou no meu coração sobre a alegria de um verdadeiro pastor. Você pode repetir comigo? A alegria de um verdadeiro pastor. Por que de um verdadeiro pastor? Se tem um verdadeiro, vai também ter o falso. Se tem um bom médico, vai ter um mau médico. Se tem um bom pastor, vai ter um mau pastor também. E nós precisamos entender, aleluia, o segredo por trás do correto. E a nossa busca constante tem que estar pela verdade a qualquer preço. Seja muito menos até de machucar, muitas vezes machucar seu ente querido. Como muitas vezes eu pego briga com a minha mãe, né? E é difícil eu como filho e pastor tratar a parte espiritual, porque você vai dar não aquilo que a pessoa quer, mas sempre nós temos que dar aquilo que a pessoa precisa ouvir à luz das Escrituras, e não é à luz do nosso achismo. Lembre sempre, opinião está abaixo da palavra de Deus, e acima de todas as coisas está a palavra de Deus. Tem muitas coisas que eu não faço, que eu não quero, que eu não gosto, mas eu faço porque é vontade do Senhor. Quem estava aqui terça-feira vai lembrar que, em uma das perguntas que fizeram ao evangelista Tiago Gonçalves, é se ele pensa em desistir. Ele disse: todos os dias eu penso em desistir, mas todos os dias eu me posiciono, aleluia, decido não desistir. Então é uma luta constante contra nós mesmos. Toda vez que eu completo o ano, eu não sei você, irmão, mas eu sou meio doido. E toda vez que eu completo o ano, é um ano a menos de vida aqui na terra, e um ano já se aproximando da volta de Jesus. Eu costumo sempre dizer, eu estou com 34 anos, então eu só tenho mais 26 anos de vida útil se Jesus não vai voltar. Por quê? Porque depois dos 60 anos não é que eu vou morrer, mas vai ficar muito mais difícil. A vista vai ficar um pouco embaçada, a força já não vai estar a mesma. Então, irmãos, toda vez que eu completo aniversário, eu começo a imaginar ou a trazer a memória sobre a brevidade da vida. Olhe para o seu irmão e diga assim: você vai ter um fim. Querendo ou não, gostando ou não, eu e você vamos ter um fim. E por ter essa certeza do fim, nós temos a certeza do envelhecimento. A cara de uma hora está boa, depois vai estar tudo lá embaixo. A gravidade é terrível, principalmente para as mulheres mais fortes e robustas. E para os homens também mais fortes e robustos. O envelhecimento é uma certeza. E com o envelhecimento, se a gente não amadurecer no Senhor, nós vamos estar totalmente distantes do propósito. Com a brevidade da vida, amados irmãos, vem também a certeza do dia bom e do dia ruim. Vai ter dia que você vai estar bom, como vai ter dia que você não vai aguentar nem a sua voz. Mas nesses dias, nós temos que trazer à memória aquilo que dá esperança, que é estar estabelecido no reino de Deus e buscando as coisas do alto, e não a coisa terrena. A última certeza que eu quero trazer para vocês nessa noite é a certeza também da morte. E por nós termos a certeza da morte, quem é crente, quem é salvo, quem é totalmente voltado à coisa do alto, vai ter convicção que o parente que está do seu lado, o amigo que está do seu lado, as pessoas que estão ao seu redor, elas não podem ir para o inferno. Então nós temos que, aleluia, com todas as nossas forças, lutar para arrancar essas almas que estão indo para a perdição eterna. Se você é salvo, você tem o céu, mas também tem um propósito, e o propósito é glorificar o nome do Senhor, e não a sua própria vontade. Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, ele vai dizer assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito. Vai ter tempo de você ganhar dinheiro, vai ter tempo de você estudar, vai ter tempo de você namorar, vai ter tempo de você casar, vai ter tempo de você ter filho, mas também vai ter tempo de você estar na casa do Senhor. Então nós precisamos entender que a alegria de um verdadeiro pastor não está em aparências, mas está na vivência. É você, aleluia, está convicto daquilo que Deus tem feito na sua vida e você progredir em uma caminhada de amadurecimento cristão. Eu estava comentando com a missionária Morgana ontem, que foi um dos aniversários onde eu recebi mais mensagens. Foi mensagem com força, e não foi só aquelas que eu compartilhei no Instagram, mas principalmente também no privado. Foi muita gente mesmo, pessoas que eu já tinha até esquecido do nome,
que iam passar da minha vida, que uma palavra que eu dei, que aconteceu, sabe o que é isso? Olhe para o seu irmão e diga assim: você foi feito para lançar as sementes. Às vezes a gente não sabe o que a gente plantou não sei quantos anos atrás. Às vezes a gente não sabe o que plantou, aleluia, porque passa desapercebido. Seja um Jesus te ama, seja um abraço, seja uma palavra no tempo certo. Você não precisa ser pastor para fazer isso, não precisa ser oficial para fazer isso. Existem sementes que a gente planta lá atrás, que, aleluia, quem vai dar o crescimento é o Senhor. Um planta, o outro rega, o outro bota um adubozinho no negócio, mas quem dá o crescimento é o Senhor. E eu quero trazer, irmãos, aqui um significado. O significado de ser cristão. É um pequeno Cristo. Como Cristo. Imitador de Cristo. Olhe para o seu irmão e diga assim: então, se tu é crente, tu tem identidade. E se tu tem identidade, tu não vai trocar a bênção por lentilhas, por pratos oferecidos do inferno, porque tu tem identidade. E se nós temos identidade, nada vai abalar a nossa fé. Não é as circunstâncias que vai abalar a nossa fé, não são momentos que vai abalar a nossa fé, não são idealizações momentâneas e passageiras que vai abalar a nossa fé. Pelo contrário, a identidade está no céu. E se nós estamos no céu, nós queremos as coisas do céu. Ô glória! Olhe para o seu irmão com todo carinho. Diga assim: um cristão. Não, você comeu mais do que hoje, eu já estou com fome. Quase que eu como aquele bolo aqui no altar. Aleluia. Diga assim: um cristão sem identidade é refeição de lobos, corruptos, assediadores, mentirosos, mercenários, etc. Diga assim: é forte. Já dizia certo pregador que os falsos profetas, ou falsos pregadores, ou falsos pastores, é castigo de Deus para falsos crentes. E eu começo a entender, irmãos, que isso é verdade. Me pergunto por quê? Porque crente que sabe, aleluia, e tem identidade, ele vai buscar, aleluia, não numa revelação, numa visagem, apesar de eu acreditar em toda a manifestação do Espírito Santo. Você pode rodar, falar em línguas, profetizar, aleluia, curar, ter dom de maravilhas, ter tudo isso. Mas se não tiver palavra, irmãos, é uma lata batendo, seca. Porque Deus, aleluia, vai mostrar através da palavra a diferença. E muitos que procuram esses verdadeiros lobos, mentirosos, mercenários, é porque não tem capacidade, ou vontade, ou revelação, aleluia, de abrir as Escrituras. E quando a gente não abre as Escrituras, nós somos levados por qualquer vento de doutrina. Quando nós não abrimos as Escrituras, nós somos levados por qualquer assediadores, mentirosos, mercenários, corruptos. Você vira uma presa fácil para lobos. Eu coloquei até nos meus dias atuais, no meu Twitter, algum tempo atrás, né, que teve um caso aí de uma profeta do Pix. Quem se lembra? Aí a amiga dela foi pedir de volta o dinheiro que ela tinha investido no propósito. Aí eu disse: achei certíssimo. Me pergunto por quê. Quando você trata a igreja como comércio, tem que ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor. Se o negócio veio defeituoso, tem que devolver. E eu ainda digo assim: tem que devolver dobrado. Porque quem trata a igreja como comércio tem que ser tratado, aleluia, no Código de Defesa do Consumidor. Crentes que são consumidores não são crentes, são falsos crentes no meio de um povo, aleluia, diferente. Sabe por quê? Porque venha para Jesus que os seus problemas acabaram. Venha para Jesus e comece a sofrer. Aquele que quer ganhar a sua vida, aquele que perder a sua vida por amor de mim, ganhá-la, achá-la. Irmãos, isso é tão sério que esse evangelho que é deturpado, esse evangelho que é controverso, muitas vezes tem agradado a lobos, aleluia, que eram encantadores de bodes, mas eu e você somos pequenos cristos que vamos fazer a diferença para agradar o verdadeiro pastor, que é Jesus Cristo de Nazaré. Olhe para o seu irmão, aleluia, vou ligar a tocar essa noite todinha, aleluia, diga assim, ó: cristão sem identidade é deixado de lado no momento de perigo. Um cristão sem identidade, ele é deixado de lado no momento de perigo. E aí eu vou trazer uma característica que você vai entender isso sobre ovelha. Embora aqui na IBTA eu trato como filho espiritual e sem nenhuma
metáfora daqueles pentecostais selvagens, né? Mas filho conforme as escrituras tem que demonstrar. Porque nos dias atuais, na igreja pentecostal e neopentecostal, que fala sobre paternidade espiritual, vai estar falando sobre o quê? Eu sou o imperador, então eu mando, você obedece, acabou-se. Mas, aleluia, aleluia, na paternidade espiritual, à luz das escrituras, aleluia, você muitas vezes vai confrontar o seu pai para que haja crescimento, vai ter raiva, vai ter briga, vai ter rusga, mas, aleluia, vai estar focado no propósito e no respeito que é a busca para o reino de Deus. Então o carro que eu tenho, você tem que ter o melhor. O trabalho que eu tenho, você tem que ter melhor. Mas o que a gente vê hoje é que esses pais espirituais têm tudo e você não tem nada. Eu estava ontem no restaurante, e eu conversando com o Morgana e com o Antônio Filho, até porque a Antonella não entende muita coisa, eu estava dizendo assim, eu queria ter muito dinheiro para eu levar um menino, qualquer menino, irmão, qualquer filho na fé, principalmente daqueles que passaram pelo quarto da bênção, aleluia, para ir comer comigo, num canto desse, num restaurante desse, porque o mesmo filho a gente leva para um canto desse, para mostrar honra e respeito. Quem sabe um dia Deus vai nos proporcionar isso para a glória de Deus. Pastor, mas é dinheiro jogado no lixo? Pelo contrário, irmãos, é investimento, porque só Deus sabe o que esse menino já passou. Me lembro como eu estava hoje lá no retiro espiritual que a gente teve, eu dei um beijo em Antônio Filho, né? Quer não. Aí o menino que estava lá disse assim, quem dera eu tivesse um beijo do meu pai. E começou a chorar. Então assim, nós precisamos entender que ter essa sensibilidade que agrada um verdadeiro pastor. Não é ter uma mediocridade ou achar alguma visão de uma revelação da gota serena. Pelo contrário, nós temos que viver relacionamento muito mais do que uma placa denominacional. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Então, características de uma ovelha. Porque se somos sem identidade, se somos cristãos sem identidade, somos refeição de lobo. Mas a característica de uma ovelha é que ela é calma, dócil, excelente em memória e inteligente. Uma característica também de a visão, ela tem a visão periférica, ou seja, ela vê os 300 graus, perdão. Porém, elas são consideradas presas e não caçadoras. A visão frontal de uma ovelha é ruim, por isso que isso facilita ela sair do meio do rebanho. Mas ela sai do meio do rebanho, olha para o seu irmão e diga assim, não é regra. É apenas o acaso. Uma ovelha que sai do rebanho foi porque muitas vezes ela é atacada e naquele momento de, como presa, ela sair, ela não tem a visão frontal, então ela se perde das demais ovelhas. Mas hoje, tem muitos falsos crentes se desviando e colocando a culpa em pastor, em igreja e o raio que o parta. Onde tem que vestir a camisa e dizer assim, o culpado sou eu. A irresponsabilidade foi minha. Eu orei pouco, eu busquei pouco, eu desisti. Parece que, quando a gente celebra a ceia do Senhor, examine-se o outro a si mesmo, né? Examine-se a mim. Todos os dias nós precisamos examinar como é que estão nossos passos, como é que estão os nossos sonhos, os nossos projetos. Então, uma ovelha que ela se dispersa, é uma ovelha que ela foi sozinha ao aprisco, porque teve algum contexto, não na igreja, mas que foi de fora para dentro, que expulsou ela de dentro do rebanho. Porque uma ovelha em sã consciência, ela jamais vai se afastar do rebanho. Pelo contrário, ela vai querer andar fácil. Sabe o que é isso? É o externo dentro, não dentro para fora. Entenda uma coisa, irmãos. Eu sei que eu e você, a gente tem muitas revoltas com o sistema religioso. Mas o problema não é a revolta. Olhe para o seu irmão e diga assim, é o que eu estou fazendo diante dessa revolta, para mudar a minha revolta. 3 pessoas entenderam. O problema não é a revolta, irmãos. De revolta, eu e você somos revoltados. Bem-vindo ao clube. Mas o que é que nós estamos fazendo para mudar o sistema? O que é que nós estamos fazendo para mudar a corrupção dentro da igreja? O que é que nós estamos fazendo para sermos e fazermos a diferença? O que é que nós estamos fazendo para não sermos bodes, mas sermos filhos do rei?
Oh, glória! Eu quero trazer também outro direcionamento. Meu Deus, as horas estão avançadas. Significado quando Jesus diz que é a porta. Você leu que ele fala, eu sou a... E quem passará por mim achará pastagens. No templos bíblicos, a segurança das cidades era marcada por muros ao seu redor, cujo acesso só era possível por passagens próprias, onde se podia observar quem entrava e quem saía. Na Bíblia, a palavra porta é usada mais de 300 vezes. Tem várias alusões sobre porta, mas eu quero trazer só uma, que isso me trouxe à memória, que quando Jesus ele fala isso, e eu estava lá no Centro Cultural de Jerusalém, no Rio de Janeiro, não sei se a irmã Melissa já foi, é muito bom. Ele tem uma réplica oficial de toda a Jerusalém nos tempos bíblicos, e quem nos dá o guia, né, que fala, ele é um guia que já morou em Israel, e eles são geógrafos, historiadores, e vão estar explicando. Esse contexto, quando Jesus ele fala essa passagem, é porque em Jerusalém havia a porta das ovelhas, uma das entradas da cidade, onde havia reservatório de água, e os enfermos mergulhavam acreditando em suas propriedades curativas por causa do movimento que o anjo fazia nas águas. Mas quando Jesus ele declarou que ele é a porta das ovelhas, e quem entra por essa porta sempre vai encontrar cura para qualquer mal, ele estava diante da entrada da porta das ovelhas. Então ele fala, eu sou a porta, ou seja, se equiparando por analogia, aquela porta onde cada cidade tinha um local específico para as ovelhas beberem água e achar local tranquilo e seguro para lobos não virem devorar. Então ele está dizendo assim, eu sou o local de segurança para a tua vida, eu sou o local onde você vai comer, vai se alimentar, eu sou o local onde você não vai ser afligido por lobos nenhum. Alabacai, é sério que eu vassaio. Isso é tão sério, amados irmãos, que Jesus, olha para o seu irmão e diga assim, diga, Jesus é a porta mais segura. Romanos 8:31 vai dizer, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Muitas vezes, irmãos, as guerras que vivemos é porque esquecemos de quem somos e o que Deus é para nós. E é normal, irmão, não se sinta abalado por isso, porque tem momentos de dias bons e dias ruins. Tem momentos que você vai perder a fé, e vai ter momentos que você não vai ter força nem de orar, aleluia, mas aí o Espírito Santo, ele ora por nós com gemidos inexprimíveis, e naquele momento que a gente passa por aquela aflição, a gente diz, Senhor, muito obrigado pela tua misericórdia, pela tua graça, por não ter me abandonado, porque Jesus, ele é a porta mais segura. Olhe para o seu irmão e diga assim, Jesus é a porta para a comunhão, permite sempre a passagem. Aleluia. Ele é a porta para a comunhão. Não tem como ser pastor se não tem como ser igreja sem ter comunhão, quiçá pastor sem ter ovelha. Diga assim, é forte. Tem muito palestrante achando que é pastor, mas o verdadeiro pastor, independente, irmãos, nós não somos os únicos. Tem centenas, milhares de pastores fiéis às Escrituras. Mas os verdadeiros pastores, eles, aleluia, eles vão trazer comunhão, passagem, vão estar sempre abertos. Por isso que eu digo, irmãos, eu não amaldiçoo ninguém para sair. Quem aqui já ouviu um ditado que tem pastor amaldiçoando quando sai? Eu abençoo, e se quiser eu ainda faço um culto em ação de graça. Josemar Bessa, em determinado livro, ele diz assim, não queira ao seu lado quem no coração já cogitou em sair. E lá na frente eu vou dizer algo para você, irmão, só é minha ovelha, que não é minha, é do Senhor, só é filho espiritual aquele que se identifica com o ministério. E se não se identifica? Por quê? Porque quando nós não nos identificamos com algo, irmãos, nós nos tornamos críticos. E se nós nos tornamos críticos, irmãos, nós esquecemos de criticar nós mesmos. Olhe para o seu irmão e diga assim, seja um bom crítico de você mesmo, que você vai ter sucesso. Aleluia. Ô glória.
Jesus também ele é a porta para a liberdade. E conhecereis a verdade vos libertará. Quando o Filho do Homem vos libertar verdadeiramente, sereis livre. Não existe julgo, não existe dono de ninguém. Tu não é dono nem da tua esposa, muito menos do teu filho. Olha para o seu irmão e diz assim, é só emprestar. Eu vou dizer algo mais. Olha para o seu irmão com um dedo de profeta e diz assim, tu não é dono nem da tua vida. É emprestada por Deus, é uma dádiva de Deus. Porque se Deus fizer só assim, ó, é só uma beliscadinha numa veinha do cérebro, pss, tchau, você vai ficar o resto da sua vida se não morrer. É assim ou não? Pronto. Jesus, quem está entendendo, diga amém. Eu estou sendo rápido porque eu não vou deixar de falar tudo não. E olha que o culto é de 7h30 lá. Jesus é a porta para a glória do Pai. Ele é a porta para a glória do Pai. João 14,6 vai dizer, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ei, querido, não é o teu mérito, não é a tua meritocracia. A meritocracia é só para concurso público, e nem por isso querem mais, porque agora, aleluia, vai ter outras coisas. Mas entenda, para Deus não existe meritocracia, existe graça, misericórdia, favor de Deus imerecido. Aleluia, a única porta que leva para Deus é Jesus. Olha para o seu irmão e diga assim, para Deus não existe gambiarra. É a ponte, só tem a ponte que é Jesus. Se não for por Jesus, a gente vai para qualquer Deus, mas menos o Deus verdadeiro. Quinto, eu só estou dando uns conhecimentos gerais. Jesus, ele é a porta que está sempre aberta. Olhe para o seu irmão e diga assim, pare de construir muros quando Deus te chama para ser uma ponte. Perceba que a gente está construindo muitos muros ao redor de pessoas que a gente ama, ou até daqueles que a gente não ama. Você é um canal de bênção. Ser tu uma bênção. Onde você chegar, você tem que ser voz profética. Aonde você chegar, tem que ser a manifestação da glória de Deus. João 6,37 diz, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Isso não tem a ver, irmãos, com a expiação limitada ou coisa do tipo. Se todo aquele que vem a mim, olhe para o seu irmão e diga assim, condição. Só tem uma condição de você não ser arrebatado, você dar o primeiro passo para glorificar a Deus, para mudar de vida, sair do pecado, abrir mão de uma vida de iniquidade e viver uma vida na presença de Deus Pai. Aleluia. Então, dito tudo isso, aleluia, onde está, então, a alegria de um verdadeiro pastor? Eu vou começar a pregar agora, mas eu vou só citar, devido às horas estarem avançadas. Onde está, então, a alegria de um verdadeiro pastor? Olhe para o seu irmão e diga assim, pastores verdadeiros são reflexo de Jesus. Por que eu falo pastores verdadeiros? Porque está sendo filmado, e eu não sei se provavelmente o Dayan depois vai botar essa mensagem, mas, amados irmãos, eu falo verdadeiro, porque qualquer tipo de tem se tornado pastores nos dias atuais, está ao vivo, então tenho que... Perceba? Então, quando eu falo verdadeiros pastores, é para você entender que quando se referir a pastores, se refira à Bíblia. Se refira ao que Deus diz, e não o que eu acho. Onde está a alegria de um verdadeiro pastor? Primeiro lugar, aos que por meio deles, que estão desgarrados, ele traz de volta para o aprisco. A minha maior alegria é ver Divaldo Júnior voltar aos caminhos do Senhor, é ver o diácono Ister, onde era ridicularizado, e poucos sabem disso, ser chancelado, abençoado e mudado de vida, né? É ver pessoas que eram um nada e se tornam na presença de Deus porque foram desgarrados e ele traz de volta para o aprisco.
1 Pedro 2,25 diz: porque estáveis desgarrados como ovelha, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Eu sinto Deus, irmãos, porque não é uma religião ao pastor Anthony, mas é a Jesus Cristo de Nazaré. É um encontro com o nosso Criador, que vai muito além de momentos. É relacionamentos. Onde está a alegria de um verdadeiro pastor? A alegria de um verdadeiro pastor está em procurar e achar os perdidos. Procurar e achar os perdidos. Quando a irmã Carol, ela nem me contou a história de Júnior, mas aí ela me chamou para ir comer na casa do aniversário de Lelê. Irmão, e pastor não é padre não, mas come. Inclusive eu estava tão cansado que eu rejeitei até uma boia um dia desse. Mas, amados irmãos, se eu chegasse com religiosidade ou com crítica ou com coisa do tipo, eu ia afastar. Mas Deus nos chama para ser pontes e não muros. Deus nos chama para ter conexão, aleluia, e não afastamento. Deus nos chama a ter relacionamentos. Isso foi com você. Mas uma das coisas que me alegrou foi quando o irmão Dain, ele disse assim: pastor, eu pensava que o senhor era um dos jovens que tocava na banda. Eu gostei dos jovens. Aleluia. Mas é justamente isso, porque para Jesus, irmãos, não tinha diferença. Inclusive para ele ser, Everton, diagnosticado, apontado por Judas, precisou fazer o quê? Um beijinho no rosto para saber quem era, porque Jesus era tão semelhante que não tinha diferença. Mas hoje a gente vive uma geração de apóstolos, profeta. Acaba vai daqui para os Estados Unidos pregar em igreja brasileira lá. Eu sou profeta da nação, das nações. Irmão, aí tem outro, eu sou recém-chegado da África, faz 5 anos que foi. Irmãos, tenha vergonha na cara. Eu falo isso com temor e com tremor, irmãos. Eu já fui para mais de 9 países pregando evangelho, você não vê eu fazendo autoimagem para isso aí, irmãos. Não é porque eu sou diferente, não, isso é obrigação, irmãos. Porque meus seguidores não são o número que eu tenho no Instagram, mas são vocês que estão todo dia lado a lado comigo. Siga ou para? Então, o verdadeiro pastor, ele procura em achar os perdidos. Lucas 15:6. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já sei a minha ovelha perdida. Essa ovelha perdida não saiu por um evento interno, mas um evento Mas perceba que muita gente sai da igreja com um evento interno e achando que Deus está no negócio. Tá não, é o diabo que te tirou mesmo. Você está dizendo assim, amém, amém, amém. Diga glória. 3. Meu Deus, as horas estão avançadas. Alegria de um pastor, de um verdadeiro pastor, é conhecer as ovelhas, diga assim, filhos, pelo nome. Aleluia. João 10, versículo 3. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Eu posso aprofundar um pouco? Não é só conhecer o nome, não. Se você for analisar um pastor de campo, aleluia, ele sabe o local onde a ovelha dorme, ele sabe a grama que ela mais gosta de comer e o local onde ela se sente mais confortável. Sabe o que é isso? Em outras palavras, ele não apenas conhece o nome, mas ele conhece a história. Ele sabe quem foi que deu trabalho para parir. Ele sabe aquela que teve dificuldade de se alimentar. Ele sabe aquela que passou por enfermidade. Ele sabe aquela que quebrou a paz. Sabe por quê? Porque ele está cuidando das... Agora percebe que tem dias atuais que você pensa, por você estar maculado por outras igrejas, ou por outros sentimentos, ou por outras situações que você falou. Ah, não vou falar não, minha vida não. Para o pastor. Vai falar para quem? Para a vizinha ímpia do teu lado? Para a macumbeira que quer o teu mal? Para um amigozinho que quer ver a tua queda? Se tem que falar para o pastor, para a gente colocar em oração. Pastor, mas o senhor quer saber da minha vida? Quero. Apesar de eu ter muitos problemas.
Mas aí o meu com os teus, a gente vai eita, o teu é pior do que o meu, então eu vou ficar mais forte. Mas entenda por quê. Porque a gente está tão machucado com as coisas externas, que a gente esquece de vivenciar o que a palavra diz, na integralidade. Quem cuida das ovelhas, ou que conhece as ovelhas, ele sabe de fato o que ela precisa. Pastor, mas o senhor é limitado, sou. Então por isso que o que eu não sei, a gente busca nos universitários. E a gente vai buscar em Deus uma melhor saída. Eu conheço quase todos aqui pelo nome, mas poucos eu conheço, e quase todos aqui, como a igreja ela é receptiva nesse sentido, eu sei as aflições, eu sei as lutas, eu sei os alvos de oração. Perceba que a gente tem vivido uma vida tão ruim espiritualmente que a gente não tem nem alvo de oração. Então, a vida é o que Deus dá. Não, irmão, crente que é crente tem uma direção, tem um alvo, tem um projeto, tem um sonho. Se você, irmãos, é na área acadêmica, vá para pós-doutorado, irmão. Se você é da área, aleluia, de concurso, vá para o magistrado, vá para o máximo que você pode alcançar. Mas cada cenário que você esteja, você tem que procurar ter alvo, objetivo, foco, para o diabo não tirar isso de você. Você pode dar uma glória a Deus? Glória a Deus. E para concluir, irmãos, que as horas já estão avançadas, a alegria de um pastor, de um verdadeiro pastor, é cuidar das ovelhas, filhos, da melhor maneira. Lembre de uma coisa, o meu reflexo é Jesus, o parâmetro é Jesus. Pastor, o senhor não tem pastores não que lhe pastoreio? Tenho. Inclusive, tudo que eu faço, a gente busca em oração. Pastor, eu sou dizimista, eu também sou. E a nossa igreja também é dizimista para a glória de Deus. Mas nem por isso, irmãos, eu deixo de me representar com o meu pastor lá do Rio de Janeiro, ou com tudo que está acontecendo. Inclusive os próprios missionários de Nation Soccer, é uma troca de experiências mútuas. Mas, apesar disso, nós ainda somos ruins por essência. Uma das coisas que o William falou, estamos em constante melhoria. Vão ter coisas que você não vai gostar. Como também vai ter coisas que eu não vou gostar. Mas olha para o seu irmão e diga assim, o seu gosto, pouco importa, diante da vontade de Deus. Você não falou com muita fé, não. Olhe para o seu irmão com fé e diga assim, seu gosto é agonia diante da vontade de Deus. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Salmo 23, 1 a 6, eu encerro. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor de seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Diga amém. Amém, aleluia. Eu só quero dar duas ênfases a esse texto. Primeiro no versículo 1, todo mundo conhece, até em carro, né? Inclusive lá no século está errado, viu? O nomezinho. Na hora que eu cheguei lá para a matrícula de Antônio Filho, eu disse, Antônio Filho, o que é que está errado aí? Ele, como assim errado? Leia. Ele já me disse, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não tem o i nada não, viu? É só nada me faltará. E na tradução hebraica, né, judaica, a origem da palavra, o contexto é um pouco mais profundo. Me pergunte qual? O Senhor é meu pastor, não preciso de nada. Se o Senhor é teu pastor, tu não precisa de nada. E se você está com Ele, aleluia, aí te prepara, que bondade e misericórdia certamente te seguirão. Bondade e misericórdia certamente te seguirão. Sabe o que é isso? Se você é salvo no Senhor, a bondade e a misericórdia vai te seguir para algo maior que Deus tem preparado para aqueles que têm. Se você crê nisso, dá um glória para Jesus e fica de pé. Aleluia. Que eu quero orar por você.